passar agora o nosso tempo para a nossa aula de hoje, que vai ser compartilhada pela nossa professora da noite, que vai ser nossa irmã Silvana. Silvana, é o seu tempo, minha amiga. Obrigada, obrigada. Então, assim, né, a minha aula, ela está inspirada num discurso, né, do Elder David Banner, vigiar e orar continuamente. E ele começa contando que em abril de 1976, ele tinha 23 anos, ele estava com a esposa esperando o bebê, e ele assistiu uma conferência do Elder Boyd Packer, onde ele falou para os jovens sobre crocodilos espirituais. E ele colocou, né, essa analogia que o crocodilo ele fica escondido, né, e quando as manadas vão tomar a água, ele aproveita para abocanhar. E diz que eles ficaram os dois, tanto o Elder Bednar e a sua esposa Susan ficaram muito impressionados com a maneira com que ele fez essa analogia dos crocodilos espirituais para os jovens. E aí, depois de algum tempo, eles foram fazer cumprir algumas designações na África. E eles tiveram a oportunidade de ver, né, os magníficos animais e nos ambientes onde eles moravam, né, o que eles faziam, o que eles comiam. E eles começaram a olhar, a lembrar desse discurso de 1976, que ficou bem marcado na vida deles, né? E eles começaram a notar como que agiam os guepardo e os topis. Então, os topis é geralmente como se fosse um antílope, os antílopes. E diz que eles ficaram quase por 2 horas olhando uma caçada de guepardo nos topis, né, é um bicho talvez parecido com os antílopes que eu estava aqui procurando, né? Se eu colocar topis, a gente não acha, mas daí vem antílopes. E ele disse que ele ficou assim apreciando primeiro o guepardo, porque o guepardo é um bicho muito lindo, né? Ele é um bicho bonito, ele é um bicho majestoso, ele tem uma coloração bonita e junto com a savana, quando está na seca, ele consegue se camuflar bastante. E daí ele disse assim que o guepardo são os bichos, e realmente é os bichos mais rápidos da Terra, porque eles alcançam a velocidade de 120 quilômetros por hora. São os únicos bichos que alcançam essa velocidade e que eles conseguem acelerar do 0 a 109 quilômetros por hora num curto espaço de 3 segundos. Então, assim, eles estão parados de um tempo para o outro, eles conseguem levantar uma velocidade muito grande, né? Que é onde que eles aceleram para pegar as presas. E aí diz que nesse tempo que eles ficaram assim, observando, né, o que eles faziam, que os guepardos, eles iam sempre em dois, eles trabalhavam em dupla. Então, um guepardo se levantava e ficava lá, perto da manada dos antílope, né? E daí o que que acontecia? O outro ia por outro lado, abaixadinho, abaixadinho, abaixadinho. Então, a gente sabe que em toda manada sempre tem os mais velhos, que são os atalaia. Eles ficam de espreita. E quando eles verem qualquer coisa, a gente ainda não sabe como eles se comunicam, por telepatia, por barulho, mas eles dão um sinal e todo mundo sai na desabalada da corrida, porque existe um perigo iminente, existe uma coisa ruim. Então, até nas manadas de elefante, os mais velhos protegem os mais novos. Então, ele sempre fica dois de atalaia, dois ou três, os mais velhos. E esses guepardos, no que eles estavam reparando, que era assim. Então, o que ficava em pé, ficava lá sentado, majestoso. Quando o antílope via que ele estava lá, dava o sinal, eles corriam para lá. E daí, quando eles corriam para lá, aquele que estava abaixadinho, ele se levantava. Aí o que que acontece? Enquanto ele se levantava, ficava em pé, o outro ia abaixadinho. Então eles ficavam jogando a manada de um lado para o outro até achar aquele mais fraco, aquele que caía, aquele que ficava desprotegido naquele vai e vem, né? E eles falaram, gente, era incrível como que os guardiões dos antílope pressentia aquele perigo, via o antílope em pé, dava o sinal, lá saiu eles correndo.
enquanto que o outro estava abaixadinho. Daí o outro levantava e aquele que estava em pé abaixava. Então eles se revezavam, né? E a manada ficava indo de um lado para o outro até eles conseguir pegar um deles, ou o mais fraco, ou o filhote, ou que no meio daquela correria um passava por cima do outro. E aí ele fez analogia dos antílope, né, com os guepardos, né? Ele fez, deu 3 lições para nós, tirou 3 lições, né? A primeira delas é cuidado com os disfarces atraentes do mal, né? Então ele disse assim que os guepardos são criaturas elegantes, atraentes e fascinantes. A pelagem amarelo-cinzenta com manchas pretas funciona como um belo disfarce que torna esses animais quase invisíveis enquanto espreitam suas presas nas pradarias africanas. Então, do mesmo modo semelhante, ele fez analogia que ideias e ações espirituais perigosas com frequência se mostram atraentes, desejáveis ou prazerosas. E assim, cada um de nós precisa estar ciente do mal atraente que finge ser bom. Ele diz assim: conforme advertiu Isaías, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então ele tirou dessa analogia do guepardo, que, né, que realmente ele se camufla e é difícil da presa ver. Então a mesma coisa para nós, espiritualmente. Às vezes a gente vê uma coisa muito bela, ela parece que está muito bonita, ela parece que está sincronizada com alguns pensamentos nossos, mas na verdade ela é traiçoeira, ela está nós jogando de um lado para o outro até a hora que a gente perca essa vontade, a fé, que a gente perca a vontade de seguir em frente, né? Então, ele diz assim que o evangelho e a luz do evangelho restaurado pode brilhar em nossa vida e nos ajudar a discernir as mentiras e distrações sombrias do adversário. Então, agora, eu queria saber se vocês têm algum exemplo de alguma coisa sobre o que eu falei, que tem uma aparência boa, bonita, legal, e que o mundo acha que é, e que se a gente não se cuidar, a gente sucumbe. Alguém tem algum exemplo de alguma coisa? As propagandas que mostra sempre aquelas mulheres bonitas, dentro daquelas mansões, homens, mulheres, né? A maneira do mundo. Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo é pomposo, né? E eles fazem isso para chamar a atenção. Então, quando Exatamente. mostra as pessoas tomando bebida alcoólica, com riquezas, com coisas do mundo, entendeu? Vocês já viram propaganda de cigarro com gente doente? Oh, sim. Não, Gente, não ninguém tem. vê propaganda de cigarro. Sempre tem, assim, um cara vestido lá do Marlboro, com, sabe, com chapelão, com Quando, né? carrão. Você não vê a pessoa Antigamente era doente com de problema, cavalo, sabe? aquelas propagandas de country, né? Que o cara tá lá andando de cavalo, coisa mais linda num campo, né? Só coisas lindas, né? Nada Mas tem uma feio, né? história. Nada feio, né, A casa Silvana? do Nada Marlboro. feio. Nada feio. Então, assim, é mais ou menos assim, a gente acaba vendo, né? Porque, claro, os olhos é algo bem importante na nossa vida. E aí vai pondo na cabeça da pessoa, né? Assim, as coisas, as leis que estão acontecendo, sabe? Ah, aqui tem uma coisa em Curitiba, não sei se está aí, o tal do bebê reborn. Gente do céu, aqui em Curitiba foi um coqueluche, inclusive tem até maternidade de bebês reborn. Quando você vai, você faz uma pré-agenda que você vai ganhar o nenê, você vai lá, é cortada uma bolsa, sai a água, você corta o umbigo do bebê reborn, e é uma coisa maluca aqueles bonecos, eles são parecidíssimo com uma criança de 45 dias, de Por que até que eles dois fazem meses. isso, Silvana? Por quê? Por quê? Porque o povo é louco, porque daí o povo vai lá e compra, em vez de dar para as crianças, tem pessoas que têm problema, cria como se fosse um bebê, sabe? É uma coisa assim, mas aqui em Curitiba deu um coqueluche nisso. Olha, não sei dizer para você que coisa louca. Eu já vi em Meu shopping Deus do duas céu. Tá. mulheres.
duas mulheres com bebês, com um bebê reborn aqui, né, com aquele canguru, e daí uma empurrando o carrinho, e daí, ai, olha, vamos pôr devagar. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, eu não acredito nisso, mas tive que ver com meus olhos. Então, existe essa maternidade reborn aqui, e parou um pouco, porque olha o que aconteceu. Foi tanto coqueluche que, numa viagem, uma mãe deixou um bebê sentado em um vagão do ônibus, e um homem estava tão injuriado com isso, foi e deu um tapa na cabeça da boneca, que ele achou que era boneca, era um bebê, e parece que quebrou a cabeça da criança. Então, parou um pouco por causa dessa notícia que foi assim, para o mundo todo, essa notícia que saiu. Mas as pessoas estão ficando malucas, porque tratando uma boneca como se fosse uma criança. Então, Meu Deus. isso não ¿Entendiste, foi um. Apelina? ¿Dio para entender lo que están haciendo? Es un bebé de mentira. Ajá. Y la gente lo Lo- compra y camina con este bebé, Sim, como para se fosse um ninho, como se fosse um ninho. como si Então, fuera un niño. e aqui ficou um coqueluche em Curitiba. Então, veja, é uma coisa linda, bonitinha, e realmente parece muito aqueles cabelinhos, aqueles fiapinhos, a criança meio enrugadinha. Se você não olhar, não passar o dedo, às vezes você não sabe que é uma boneca. E aqui ficou assim, as pessoas estão ficando malucas. Então, veja, o certo, o errado, eles querem que seja o certo. Então, tá tudo trocado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque quem está ganhando com isso é os psicólogos, que o povo está enlouquecendo, Ah, sabe? sim, os psicólogos exatamente, estão ganhando bastante dinheiro. Então, nós devemos tomar muito cuidado com isso, que é as pessoas que chamam o bem do mal, que fazem das trevas luz, né? Que fazem do doce o amargo do doce, né? E ele fala assim, ó, pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Espírito Santo por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia, né? Então ele fala que a gente tem que ficar muito atento, né? Assim como aquele guepardo, ele é bonito, né? Ele é um guepardo, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ainda ele continua sendo um guepardo. Ele não muda, né? Ele não muda. Então é para a gente tomar cuidado. Ó, mas esse guepardo é lindo. Ah, mas ele deixa passar a mão, mas eu vou lá ver. Nossa, ele deixou eu pegar ele no colo, mas ele ainda continua sendo um animal e continua Uhum. sendo perigoso. Então, para a gente tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, sabe? Então, ele falou assim aqui, a segunda lição que ele nos diz é mantenha-se acordado e alerta, né? Então ele disse: para um topi, ou no caso para um antílope, um breve momento de descuido ou falta de atenção poderia levar ao rápido ataque de um guepardo. Do mesmo modo, a complacência e a negligência espiritual nos tornam vulneráveis aos avanços do adversário. A imprudência espiritual traz grandes perigos para a nossa vida, né? Então, se nós não tivermos atento, nós não tivermos alerta, hoje a gente sucumbe um pouco, amanhã mais um pouquinho, daqui a pouco se torna normal e a gente se desviou, né? A gente saiu do caminho, a gente saiu do trilho, né? Ele fala também aqui que Nefe descreveu como nos últimos dias Satanás tentaria pacificar e acalentar os filhos de Deus em um falso sentimento de segurança carnal, de modo que dirão: tudo vai bem em Sião. Sim, Sião prospera, tudo vai bem. E assim o diabo engana as suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Não rapidamente, devagar, né? Então, no meu trabalho, eu vi muitas coisas nesses 37 anos, 33 anos que eu trabalhei, de amigos, colegas, que, não, mas é só isso, é só uma droga, é só não sei o quê, ó, vamos cheirar. Quando vi, estava viciado, daqui a pouco virava traficante, e não era assim de um dia para o outro. Era anos de serviço na polícia, e quando via, o amigo era exonerado, era tirado da polícia, porque ele estava virando mais bandido do que polícia. Porque ele começou aos poucos, não foi assim, rápido, né? Então, ele não via o perigo, às vezes falava, eu tinha colegas de polícia que falava assim: você é boba, pegava o dinheiro assim, como se fosse, olha aqui, ó, olha o que eu consegui hoje. Eu falei: que bom para você. Se você consegue dormir, ok. Eu não consigo dormir fazendo isso. Então, amém para você, para mim não. Então, é difícil, mas a gente é tentado todo dia e de várias maneiras. Então, ele fala para a gente
se manter acordado, né? Porque às vezes a gente acaba, né, pisando na bola. Então a gente retrocede, né, e volta de novo para o trilho. Porque hoje em dia está muito fácil nós sermos corrompidos, né? O evangelho está aí, mas corrompido espiritualmente a gente é muito fácil, se nós não tivermos em alerta. Então ele fala assim que ser vigilante é o estado de ação de observar cuidadosamente para verificar se há possíveis perigos e dificuldades em nosso caminho, né? Observar cuidadosamente é um ato de se manter acordado a fim de guardar e nos proteger, né? Então, assim, ele fala que é para nós darmos ouvidos e aos alertas do sussurro do Espírito Santo e aos sinais que vêm das atalaias do Senhor. E daí vamos colocar assim, né? Que são as atalaias do Senhor no Evangelho para nós? Alguém pode falar alguma coisa? Atalaias. Quem são porque lá na comparação que ele falou, os atalaia eram os mais velhos, que ficavam cuidando onde tinha o perigo. No Evangelho, o que poderia ser nossos atalaia? Nuestros atalayas son Os discípulos. nuestras, Sim, no, yo creo que a nivel espiritual, y los discípulos, nosotros podemos leer los mensajes de los presidentes y ver lo que nos dicen nuestras autoridades, leer los mensajes, estar en las conferencias, asistir a la capilla, orar constantemente. Todo lo exatamente. Tudo isso são os atalaias nossos, né? Entonces, nosotros tenemos que aferrarnos a esto, porque la verdad que en la actualidad hay muchos distractores. Está muito difícil. Alguém quer falar mais alguma coisa Ujú, sobre nossos atalaia? Ah, Não? Então, para mim, é os discípulos também, né? ujú. Porque através deles nós recebemos tanto discursos bons, orientações, né? Onde nós assistimos, ouvimos e através deles corrigimos algumas falhas na nossa vida, né? E porque nós estamos, na verdade, num mundo tão difícil, tão complicado. Ah, a internet aí, a rede social, ele tá vindo assim com muita notícia que se você não tomar cuidado e estar realmente orando e vigiando 24 horas da sua vida, você pode ser enganado ali, né? Você pode Exatamente. entrar numa situação bem delicada, né? E Sim, como muita gente é passado para trás, é, como é, acontece várias coisas com as pessoas, né? Então, a gente tem que ter realmente acordar e prestar atenção e orar todos os dias para que nada de mal aconteça com a gente, né? exatamente. Porque é só dessa forma que eu acredito que a gente vai ser salvo. Exatamente. E aqui ele fala assim: sim, e eu também vos exorto a vigiardes e orardes, para não serdes levado pelas tentações do diabo, pois eis que ele não vos recompensa com coisa alguma que seja boa, né? Ele só dá aparência de ser bom, mas Sim, recompensa nunca tem nada de nunca, bom, né? é Nada, verdade. nada. E aqui ele fala para a gente concentrar nossa vida no Salvador e no seu Evangelho. Então, a minha pergunta é: como nós podemos concentrar nossa vida no Salvador e no Evangelho? Vocês já falaram que nos atalaia seria no profeta, né? O que nos trazem como nós devemos nos portar, a maneira de que nós devemos fazer. Mas como nós podemos concentrar nossa vida, né? Além de jejuar e orar, como está falando aqui. Vigiai. Alguém tem uma ideia? No dia a Manter, dia. é, é manter o nosso convênio, né? É honrar nosso convênio, acredito, ir na igreja, ir no templo, é buscar sempre fazer o melhor para Estar que a sempre gente próximo das coisas tenha as boas, né? coisas. Claro. Se nós Ajudar os estamos sempre. próximos também, a gente Isso. se doar para fazer algo voluntário, também te traz para um mundo
espiritual mais consciente, né? Isso. Porque você se doando, você está sendo também reconhecida por nosso Pai Celestial, que você está se esforçando o seu lado espiritual, você está mantendo o Você seu está convênio, né? nutrindo. Está Você está nutrindo, né? nutrindo. Exatamente. Então ele fala assim que a terceira lição é compreender a intenção do inimigo. Então ele fala que um guepardo é um predador e ele naturalmente se alimenta do quê? Né? De outros animais, né? Ele não come biscoito, né? Ele só se alimenta de outros animais. Então, todos os dias, né, um guepardo é um predador. E nesse pedaço, tem uma historinha que eu lembrei, que uma vez eu usei numa aula das moças, que tinha um índiozinho e quando ele completava todos os índios daquela oca lá, quando ele tinha 12 anos, eles deixavam ele sozinho na floresta, ele tinha que passar a noite e no outro dia voltar para ele ser considerado um homem. E aconteceu assim com o índiozinho. E ele foi subindo a montanha e ficou lá. Daí um frio, nevou tudo e amanheceu o dia. Ele falou: Nossa, agora eu já sou um homem, vou voltar para minha oca lá, e todo mundo vai receber, fazer festa e tudo. Daí ele foi descendo, ele viu uma cobra, e a cobra falou para ele: por favor, eu estou morrendo de frio aqui em cima, você pode levar lá para baixo? Ela estava quase congelada. Ele falou: tudo bem. Aí foi levando a cobra. Daqui a pouco ela: ai, por favor, será que você pode me pôr embaixo do teu casaco? Porque eu tô com frio e tal, tal. E assim ele foi descendo, foi descendo, foi descendo. E a cobra foi esquentando, foi acordando, e quando ele chegou todo feliz que a aldeia estava para receber ele, a cobra picou ele e ele morreu, né? Então, final da história. Qual é o final da história? Quando ele pegou lá em cima a cobra, ele sabia que era uma cobra. Ela estava inerte, ela estava num estado, né, que ela não podia fazer nada, mas com o tempo, o que quer nos dizer? Então, às vezes a gente sabe que é uma cobra, mas mesmo assim, a gente cultiva ela, a gente dá comida, a gente dá calor e no final ela nos leva para o mal, né? Né? Então, o que ele Morde, né? morde, pica, né? Porque ela é uma cobra. E daí, até eu esqueci de falar, porque quando ele estava morrendo, ele falou: Puxa, mas eu fiz tão bem, eu peguei você estava morrendo congelada, e a cobra olhou para ele e falou: Mas você sabia que eu era uma cobra? É isso que eu sei fazer, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Aí o Helder ele fala assim: Satanás é inimigo de toda justiça e dos que buscam cumprir a vontade de Deus. Todos os dias, o dia todo, seu único intento e seu único propósito são tornar os filhos e as filhas de Deus tão miserável quanto ele mesmo, né? Então, essa é uma primícia. Ele não quer pegar você, fazer as coisas para te exaltar. Você nunca vai ser exaltado com ele, né? Então você tem que tomar cuidado, né? E ele diz aqui assim que Satanás não tem corpo e seu progresso eterno foi interrompido. Assim como a água que flui pelo leito de um rio é barrada por uma represa, da mesma forma, o progresso eterno do adversário foi impedido pelo fato de ele não ter um corpo físico. Devido à sua rebelião, Lúcifer negou a si mesmo todas as bênçãos e experiências mortais que são possíveis, graças a um tabernáculo de carne e osso. Um dos fortes significados da palavra condenado no contexto das Escrituras é ilustrado por sua incapacidade de continuar a progredir para se tornar semelhante ao Pai Celestial. E o que ele quer? Ele quer destruir o quê? Nosso tabernáculo, nosso templo, para que a gente não consiga, né, ter a capacidade de progredir, né? Ele quer que a gente esteja no fundo do poço como ele. Aí ele continua falando assim que uma das maiores ironias da eternidade é que o adversário, que é miserável justamente por não ter um corpo físico, convide-nos e nos incite a compartilhar sua miséria pelo uso indevido de nosso próprio corpo. Justamente a ferramenta que ele não possui e não pode usar é o alvo principal de seu empenho para nos atrair para a destruição física e espiritual, né? E ele disse que se nós estivermos preparados, a gente não vai temer e assim a gente pode ter um escape, porque quando a gente está preparado, a gente está sabendo que está caindo numa cilada, a gente já fala: puxa, isso não está certo, não é desse jeito, então eu vou mudar a minha estratégia, né? Então a gente pode escapar. E as escrituras
elas estão cheias de exemplos de como nós devemos estar preparados, como nós nos preparamos e como nós identificamos o mal do bem, né? Então, nossos atalaia, as escrituras, ficar em lugares santos, conviver com pessoas que têm essa sintonia, tudo isso nos ajuda a gente, quando entrar numa cilada, a gente já saber de antemão, "Ih, isso aí, por esse caminho aí, não vai dar certo, né? Porque senão nós ficamos igual a Alice no País das Maravilhas, quando ela se encontra com o gato e ele fala, ela pergunta, qual caminho que eu devo seguir? E o gato fala, se você não sabe o que você quer, qualquer caminho você vai, mas se você souber para onde você quer ir, você sabe o caminho que você tem que ir, né? E daí ele termina assim, falando o seguinte: ao aceitar esse convite com fé, pensamentos inspirados virão à sua mente, sentimentos espirituais lhe encherão o coração, e vocês receberão atitudes que devem ser tomadas ou continuadas para que torne sobre si toda a armadura do Senhor, para que possam resistir no dia mau, havendo feito tudo a fim de se subsidirem, assim de viverem. Prometo que as bênçãos da preparação eficaz e da proteção espiritual fluirão em sua vida ao vigiarem e orarem continuamente, né? Então, ele, ele, ele nos dá essa promessa, né? Que se nós fizermos as coisas certas, se nós ficarmos prestando atenção nos atalaia, se nós orarmos, vigiarmos, jejuarmos, estarmos em lugares santos, e estarmos na companhia de boas pessoas em atividades salutares, é, não que seja impossível, mas é mais fácil de nós identificarmos o mal disfarçado de bem. E é mais fácil nós entendermos e sabermos como fazer para não cair nas ciladas, né, de Satanás. Então, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, ou pode falar, Lixa. Hoje, Silvana, estava falando eu tinha uma reunião com o pessoal do trabalho e estávamos falando sobre que, bem, isso já está acontecendo faz anos, onde as pessoas se consideram que são gato, cachorro, cavalo, e eles falam que são gato mesmo. Ele falou que e tinha uma pessoa lá nessa reunião, falou que um dia ele encontrou uma pessoa, o guarda parou ele no tráfico, que ele passou um sinal vermelho e ele falou, não, você não pode me dar multa. O guarda falou, como não? Ele falou, eu sou um gato, eu não sou humano, eu sou um gato. Aí o guarda falou Misericórdia. para ele, como é que pode um gato estar dirigindo? Gato não tem licença para dirigir. Ele falou que era um gato, ele falou para o policial que ele era um gato, que ele não podia levar multa porque era um gato. Eu falei, isso aconteceu aqui em Miami, que o cara falou que era um gato. Eu Genial. imagino. Porque depois desses bebê reborn aqui que apareceu, porque é legal, bonitinho para uma criança brincar, que ele é molinho, ele é fofinho, parece uma pele mesmo. Mas, gente, tem o ponto de ter uma maternidade. Você marca o dia que você quer ter teu filho, Nunca entende? escutei essa. Sim, E mas você vai. eu acho isso é tendência, é moda. E daí o povo vai. É tendência. As pessoas estão perdendo o A bom noção. senso de tudo. De Ah, tudo estão perdendo o bom senso. Eu acho isso aí ridículo. Então, E eu no penso assim, é Brasil tem, decadência humana. no Brasil tem até creche para Tem. bebê reborn. Até O O que que é pessoal tá creche. isso? ganhando Como é o dinheiro. nome? Como é o nome disso? Chama aqui Reborn. bebê reborn, sabe? É um Ah, boneco, mas Reborn ele é baby. muito, muito, muito parecido com um bebê recém-nascido, até uns 45 dias, assim. Cabelinho, o rosto, o jeitinho, assim, nossa, sabe? eu nunca Então, Sons. as pessoas, os sons que faz, então as pessoas estão. E é uma fortuna, é uma fortuna. tá Eu. brincando. E é uma fortuna. E eu, aqui perto, no outro bairro, tem essa maternidade reborn. Então, eles falam que não pode filmar nada, mas a gente passa lá ver. É assim, eles abrem a placenta, sai o bebê, aí o papai corta o cordão umbilical, tudo Nossa, que aquela ridículo. coisa Eu nunca maluca. soube. Misericórdia. E Misericórdia. quando Essa é eu vi, misericórdia, Diva.
Isso é Então, misericórdia. e quando eu vi num shopping, o maior shopping da cidade, o shopping mais bambambam, só de marca, assim, duas mulheres casadas juntas, com um bebê reborn, eu falei, não, gente, eu não estou viva, não é possível isso, sabe? As pessoas olham, ficam olhando, eu falei, não, não é possível. Olhei, falei, gente, o que é isso? É o final dos tempos. Então, são coisas que, como dizer, é uma tendência, mas quantas pessoas estão nessa tendência achando que isso é legal, que é bonito, é uma enganação de Satanás. Porque uma pessoa que vai lá pegar esse bebê reborn, penso eu, porque ela não quer ter filhos, então ela não quer o que o Senhor falou, né? Crescer e multiplicai-vos, né? Ela quer um bebê que ela leva para creche, que agora tem creche, existem Porque algumas tem creches. creche para isso também? Tem. Tem. O povo está ganhando muito dinheiro com isso, você entende? É coisa Nossa! louca. É uma Uau! loucura. Estás Então, escutando isso, Belina? é uma loucura. Ela Não está, tem. Gente, ela é está muita daycare, Belina, Aham. daycare. insana, né? É uma coisa Então, assim, insana. é Se insana. você para, estou ouvindo você falar e aí eu fico imaginando que médico formado provavelmente está no meio Tá, disso tudo, tá. né? Então, assim, é uma coisa. Curitiba, eu não sei outro lugar, mas Curitiba Ah, foi uma deve ter em coisa. São Paulo também, Tem, né, tem, Silvana? Se tem em tem. Curitiba, tem em São Mas Paulo. aqui Com deu, certeza. deu uma parada por causa desse homem, que ele estava tão já, você vê, ele já estava tão assim, ele deu tanto ouvido para essas coisas, tanta coisa, que quando ele viu um e ele queria sentar, ele achou que era um boneco, foi lá e deu um tapão, a criança rolou, teve traumatismo craniano. Não sei se morreu porque eu não vi Mas que mais as loucura notícias. dessa mãe também deixar uma criança sozinha, sentada. Então assim, daí com isso diminuiu um pouco essa folia do bebê reborn, mas aqui tá terrível. Então veja como Satanás é ardiloso, porque quando ele faz uma pessoa gastar um dinheiro desse para ter um filho de mentira, sendo que ela pode ter um filho de verdade, ela está inibindo o plano do Senhor. Porque o É, plano do Senhor, né, é crescer e multiplicar. Então veja como Satanás engana. E pessoas, não é assim, não é pessoa de uma favela, porque ninguém pode comprar esse bebê de tão caro. Então, são pessoas estudadas, pessoas de faculdade. Veja a lavagem cerebral. E se você não está vigiando e orando continuamente, você cai nas ciladas do diabo, né? É como aquelas pessoas que falam que são gato, cachorro, cavalo, sim, são sim. bichos, eles se É, consideram. Eu estava o ano passado nós viajamos, tinha um casal da Irlanda, e eles falaram que o marido falou que ele foi numa reunião de trabalho, e nesse hotel tinha todo esse pessoal, tudo que era gato, cachorro, cavalo, leão, mas estava todo mundo assim reunido lá para fazer uma reunião, todo esse povo que se considerava bicho. bicho. Tinha até gente como gato comendo assim de um pratinho no chão, assim, Então, eu não comendo sei no chão. o que que vai acontecer daqui para frente. Eu Não, penso é que na onde nós época. vamos chegar. É, eu Onde não nós vamos sei na chegar com época tudo dos isso? meus netos estarem adultos como é que está esse mundo, entende? Porque é aí que você tem que vigiar mais, orar mais e ficar em lugares santos, porque senão você vai se perder, a gente se perde, porque é muita pressão na sociedade. E o povo vive da sociedade, né? O povo gosta de mostrar, de também não querer estar por baixo, e aí é que Satanás pega, aí que ele vira um guepardo, né? E se camufla no meio da savana lá para poder pegar os antílopes. Que foi, Abelina? Eh, lo que me preocupa, no yo, porque nosotros lo estamos viviendo en este momento, lo que preocupa es las Los generaciones jóvenes. de exacto, los jóvenes y los niños. Sim. ¿Qué mundo le estamos dejando? Exato. ¿Qué les estamos enseñando ahora? Porque si eso lo vemos hoy, mañana será peor. Pior. Y es terrible y es triste porque son generaciones, muchas generaciones se pierden en eso. Então, Por- nosotros lo sabemos, estamos aprendiendo, algunas mamás y otras mamás y abuelas. Pero por isso a preocupação sí, dos nossos líderes, por isso a preocupação de nossos líderes inspirados que nos falam, que estão o tempo todo nos y dar a prevenindo. los niños y trabajar nosotros duro como yo sé que lo hacen muchas de ustedes, pero sí, de verdad que es preocupante. Yo lo oigo y me parece loco, me parece enfermizo que Sim.
que se preste a eso, me parece de todo. Pero me preocupa es los niños que vienen Mas atrás. sabe Tenemos como? que ser Por duros quê? con los jóvenes y los papás jóvenes para que ayuden a sus hijos. Porque tem pessoas, irmã, que estão ganhando muito, muito grana, muito dinheiro por isso, porque é Claro. fortunas. Que Então todo mundo entra nesse jogo, desse jogo de loucura, mas estão ganhando, né? Estão ganhando. Então, assim, para mim Eles não finalizar, estão se importando aham, com a mentalidade das pessoas. Hum. Eles estão incentivando cada vez mais a enfraquecer a mentalidade do ser humano para poder entrar nisso. Eu acho isso. Nossa, eu estou super assustada com essas coisas, meu Deus. Sí, é uma Mas, decadência do ser gente, humano. a que ponto o ser humano chega a usar o seu caráter, né? Porque eu acho que a dignidade aí Isso entra, não né? tem mais, isso não tem mais, Lenise. Não. Isso É, o acabou. povo tá As doido. pessoas perderam a O limite, sensibilidade. o Acabou. limite das Uma coisas. pessoa que se considera um cachorro e um gato, Sim, então ela já perdeu tudo. Já perdeu tudo, já está, ó. É, Já sí, tá, Bem, entendeu? E Satanás, ele trabalha para enganar. Por isso que essa mensagem que deu a Silvana hoje, que é vigiai, vigiai. ajá, O Elder Beltner, continuamente, o Elder continuamente, Beltner, né? quando estava Uhum. aqui 2 anos atrás, aqui numa conferência, ele falou, perguntaram para o Elder Beltner, as coisas vão melhorar? E ele Uhum. falou, ele falou, claro que não, as coisas vão piorar. sí, Ele falou isso, ele disse essa, Com certeza. não vai estar melhor, vai estar pior. E é o que está acontecendo, as coisas não vão melhorar, minha gente, temos que ser É. realistas. e não é só bebê reborn, não. Eles estão fazendo bonecas de tamanho de mulher adulta e homens, principalmente na China, estão comprando essas bonecas caríssimas. Ela já vem toda programada, dizendo todas as palavras lindas que esse homem quer ouvir. Sei, eu vi isso daí. Uau! É, a Sim, tendência não é melhorar. Tem homem casando eu com já vi bonecas. isso. Elas falam, elas andam, elas têm pele macia que nem uma de mulher, ela tem aquele corpinho da Barbie, perfeita, novinha, nunca envelhece, nunca fica doente. E tem homem casando com bonecas de mulher Sim. adulta. É o É, final eu me dos lembro que tempos. uma vez eu vi um filme que mostrou um cara que casou com uma boneca. E a gente falou, que cara louco, isso foi muitos anos atrás, mas esses filmes têm algo, têm as verdades que estão Exato. acontecendo hoje. São pequenas sementes que Satanás coloca e daí vê que um gosta, outro gosta e de repente essa semente floresce, cria uma árvore e todo mundo vai na onda. Então, irmãs, para encerrar, vamos sempre procurar estar vigilantes, orar continuamente e principalmente dar atenção aos nossos atalaia, para que nós possamos estar preparados para não cair em ciladas. E se caso um dia a gente cair, a gente saiba que estamos caindo e temos que voltar de novo para o nosso trilho. Então, eu deixo essa aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Pra- Silvana. solo, Obrigada, Sônia. Só para finalizar, só vou mostrar. solo quería decir que estas clases, este grupo es parte de nuestras atalayas. Las Sim, clases de los miércoles es sim, parte de nuestras atalayas, nuestra fortaleza. Yo cuando verdade. voy al grupo me siento como que me faltó algo y es casi siempre es por mi trabajo. Y yo agradezco que un día me invitaron a venir a esta clase. Oh, linda. Graças, Belina. Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho só, que é o joio e o trigo. Uhum. O que vai acontecer agora? O joio e o trigo. A parábola do joio e o trigo. E o grão da mostarda. Aconteceu aqui. É isso aí. Eita, nós. Esse negócio aqui. Desculpa, gente. Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele.
de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Meu inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. Somos o joio e o trigo, né, minha amiga? Não é fácil, E é não. interessante, eu não sei se vocês conhecem o joio, mas aqui tem uma época que ele aparece em alguns lugares que os caminhão passa e acaba derrubando semente, e realmente ele cresce acima do trigo, mas a semente dele, aquele coisinha do trigo, ele fica bem pequeno. E é diferente, mas quando ele tá amarelinho e você põe junto, ele parece bem igual, sabe? Verdinho, ele parece igual, mas na hora que é para colheita, né, que ele tá pronto para ser semeado, realmente ele diferencia. Ele fica bem diferente, porque o trigo cresce, fica alto e ele fica pequenininho assim, sabe? Uhum. Tem que saber diferenciar, né? É. É aquilo que você falou, é vigiar. Vigiar, é vigiar, Tem que vigiar todo o tempo. é Tem que verdade. vigiar todo tempo. Obrigada, tá? A nossa professora da noite realmente nos deu uma aula muito bonita, Uhum. uma aula que nos faz a pensar que temos que estar preparadas, Uhum. espiritualmente. Y la, Temos discernir entre o bem e o mal, porque o outro lado ele vai tentar enganar e vai até tentar enganar os eleitos. É Mas os verdade. eleitos que ele quer, né? É esses que ele Cachorro quer. morto, ele não vai pegar, ele vai pegar quem É, está firme no evangelho. Esse o que está no caminho dele não É. precisa fazer nada, já está com ele, mas os Não. que estão Ele com vai, ele, ele destrói aquele, depois que ele destruiu, ele vai pegando os outros. exatamente. Por isso que a classe da Silvana é muito importante. A gente tem que orar, vigiar o tempo todo. Sim. Realmente agradecemos pelo seu tempo, Silvana, de dedicar esse tempo para preparar essa mensagem para nós, que eu sei que nos edifica muito, nos faz estar alertas. Nos fortifica Não sei se muito. vocês já perceberam, né? Quando a gente está no caminho do Pai Celestial, buscando a melhoria, buscando a melhoria espiritual, tudo, nós somos muito atentados, né? Sempre acontece coisas para que a gente desista, sempre acontece alguma coisa para que você não consiga fazer, para você não conseguir ir numa igreja, que você não consegue ir no templo, você não consegue participar de um de uma aula de evangelho, sabe, de um estudo. Então, se você não tem essa força, esse objetivo, né, e se esforçar, você desiste, né?
Sai, né? Sai, porque eles atentam a gente até onde ele vê. Ela não vai aguentar, né? Eles não vão aguentar, eles não vão conseguir. Mas é muito importante isso, né? A gente está sempre orando e vigiando, né? Eu acho que o dia da gente também fica bem mais leve. Eu falo isso por mim, porque para mim, eu acordo de manhã, a primeira coisa é me entregar, orar, ler o livro de Mormon, a Bíblia um pouco, e depois eu sinto que meu dia flui, né? Quando me acordam assim, que com pressa, com um monte de coisa que às vezes me acorda que eu preciso fazer, né? E eu não consigo fazer, parece que o seu dia vai meio que arrastando, né? E aí eu já sinto isso, e quando eu sinto isso, eu já começo a fazer minhas orações, né, internamente com a gente mesmo, para que as coisas fluam melhor, né? O fardo É fique isso mais mesmo. leve, né? Leonides, É obrigada verdade. pela sua, também por seu minuto de sabedoria. De Obrigada pela nada. aula da nossa irmã Silvana. Obrigado por todos esses momentos que a gente passa juntas, realmente, que nós passamos juntos, nos edifica, nos Hum, ajuda, como falou a Belida, nos É, une, muito. nos ensina e nos faz mais fortes. E não esqueçam, nossa Ah, eu tô aqui meta,